Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Aguinaldo Pedroso, para quem não me conhece, eu sou trader, tá? Opero na Bolsa de Valores e meu objetivo aqui nesse vídeo é ajudar vocês com o assunto de fundos imobiliários, ok? Quem tem me acompanhado no Instagram tem visto lá que eu tenho postado alguns conteúdos, né? Com o objetivo de ajudar, né, as pessoas que têm interesse, né, em aprender a investir em Bolsa de Valores e pessoas leigas, né, que não sabem por onde começar. Né? Então tem muita gente que me pergunta, muita gente que me acessa, então eu resolvi postar alguns conteúdos. E nesse vídeo aqui, em especial, eu vou falar de fundo imobiliário, tá? Para quê? Para que você possa, no final do vídeo, saber onde buscar as informações de fundo imobiliário, como analisar um fundo imobiliário para escolher na hora de comprar, ok? Vamos lá? Deixa eu minimizar aqui a tela, que eu vou compartilhar uma outra tela com vocês. Só um minutinho. Joia, vamos lá. Bom, o pessoal está aqui, ó, meu endereço no Instagram. Quem tiver interesse em me seguir lá e quem não estiver seguindo, tá? Tem uma série de conteúdos lá no meu perfil já publicado, e, enfim, eu procuro publicar sempre informações referente a investimentos, com esse objetivo único de ajudar as pessoas a aprender, né, a investir em bolsa, ok? Então vamos lá. Vamos relembrar aqui um pouquinho sobre fundos imobiliários. Tá? Então, o que são fundos imobiliários? Bom, fundo imobiliário, eles são ativos, tá? São ativos negociados na bolsa, assim como ações, tá? Então, eles têm lá um código que você coloca lá no seu home broker da corretora e, através desse código, você consegue comprar e vender esses ativos de fundo imobiliário, ok? Bom, ao comprar cotas de fundo imobiliário, ó que legal, pessoal, você se torna sócio de imóveis, tá? Então, muita gente aí, ao invés de investir em construção ou em compra de imóveis, opta por comprar fundos imobiliários, tá? Que, de certa forma, está investindo também em imóveis, ok? Bom, tem vários tipos, tá, gente, de fundos imobiliários. Nós temos fundos imobiliários de galpões logísticos, de hotéis, de prédios de hospitais, de shoppings e prédios comerciais, uma série de tipos de fundos imobiliários, ok? Bom, ao comprar a cota de fundo imobiliário, tem uma coisa muito bacana, você passa a receber o quê? Dividendos, ok? Todo mês entra no seu bolso um dinheirinho referente aos aluguéis desses imóveis, ok? Você passa a ser sócio desses imóveis. E o que é legal também é que esses dividendos são livres de imposto de renda, tá? Isento de imposto de renda. Ele cai na sua conta sem nenhum desconto. Uma coisa legal quando você monta uma carteira de fundo imobiliário, além de receber esses dividendos, que é uma renda extra, tá? O próprio fundo imobiliário, ele se valoriza, assim como uma ação, tá? Então ele pode tanto subir quanto cair, né? Então é importante você estar escolhendo bem, analisando bem os fundos imobiliários, que tem aí perspectiva de valorização, ok? Uma coisa legal também de falar é que os fundos imobiliários, quando a gente compara com ações, eles são menos voláteis, tá? Então, quando você compra hoje uma ação no mercado, não sei se você já viu um gráfico de uma ação, né? Ela sobe, desce. Ela sempre, né, qualquer ativo, ele tem um comportamento de andar em zigue-zague, né? Ou ascendente, né? Que é uma tendência de alta, ou descendente, que é uma tendência de baixa, e ele vive constantemente em zigue-zague. O fundo imobiliário é a mesma coisa, ele é um ativo assim como uma ação, tá? Só que eles são menos voláteis. O que é isso? Eles têm menos oscilações, né? Uma ação ela tende a ter mais oscilações em um dia ou em um período X, né? O fundo imobiliário ele mantém ali uma certa estabilidade, vamos dizer assim, tá? Então ele é menos volátil, tá? Mas enfim, ele tem o mesmo comportamento de uma ação, pode cair, é um investimento de risco, assim como ele também pode valorizar, tá? Os seus dividendos você sempre vai estar recebendo ali e faz parte do seu rendimento também, ok? Bom, então vamos lá ao que interessa, né? Pô, Aguinaldo, eu já abri minha conta lá na corretora, já transferi o dinheiro lá na corretora, já sei como é que eu opero o home broker para comprar uma ação, enfim, já sei todo o caminho,
Mas, enfim, agora eu não sei como é que eu faço para escolher um fundo imobiliário. Como é que eu analiso isso? Como é que eu sei se o fundo é bom? Né? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá, pessoal? Primeira coisa, para que vocês busquem informações de fundo imobiliário, para ler, para aprender sobre o fundo e pesquisar, tem muita informação lá no site da B3, tá? www.b3.com.br, tá anotado aqui, tá? Anota aí também, porque lá tem muito conteúdo. Beleza? Mas hoje a gente vai focar aqui nesse vídeo bastante nesse Funds Explorer, que é o segundo site que eu menciono aí. Né? Ele tem informações grátis sobre fundos imobiliários, análises e uma série de informações. Tá? É lá que a gente vai se basear para poder colher essas informações e tomar a decisão de qual fundo a gente vai escolher para investir. Ok? Bom, que tipo de informação que eu analiso para poder escolher um fundo imobiliário? Eu particularmente, tá? Vou colocar aqui o que eu faço, tá? Eu olho, por exemplo, o dividend yield, que é um indicador sobre sobre o dividendo, tá? Então, qual que é a fórmula do dividend yield? É o quanto que o fundo está pagando de dividendo, por exemplo, o fundo paga 50 centavos de dividendo por mês, dividido por quanto tá valendo a cota. Então, digamos que um fundo pague 50 centavos de dividendo e ele tem uma cota de 100 reais, então é 50 centavos dividido por 100 reais, vai chegar nesse percentual aí que é o dividend yield, ok? Então, essa é uma informação importante para se decidir. Não precisa entender o que é isso, por que é isso. Né? Basta você saber que o importante é que você olhe lá e que esse intervalo deve variar entre 0,4% e 0,6%. Esse dividend yield, né, ele variando entre 0,4%, 0,6%, um pouquinho menos, um pouquinho mais, não tem problema, não está escrito na pedra. Né? Eu considero um número saudável e recomendável para observar aí como ponto positivo para escolher o fundo, ok? Outra coisa importante, ao comprar, né, ou analisar para comprar fundos imobiliários de tijolos, o que são fundos de tijolos? São fundos que tem lá os prédios, né? São fundos palpáveis, assim, vamos dizer, né? Você tem lá fundos de shoppings, de prédios de hospitais, de galpões logísticos, tudo isso é físico, então tem tijolo ali, então por isso que a gente chama, né, é apelidado assim de fundos de tijolos, ok? Quando você vai comprar um fundo desse tipo, é importante que você leve em conta três coisas, tá? Primeiro, que esse fundo seja multimóveis. Então, você está comprando um fundo imobiliário e ele tem um único imóvel. Imagine que você está comprando um fundo imobiliário de um shopping e ele tem um único shopping. Isso é ruim, né? Qualquer catástrofe que ocorra, né, é um risco muito grande de você ter uma desvalorização das suas cotas, enfim. Né? Isso é ruim. Então, procurem sempre escolher fundos imobiliários que tenham multi-imóveis, mais de um imóvel, quanto mais melhor, tá? Também tem que ser o quê? Multi-região. Então tem lá vários imóveis, é importante que esses imóveis não estejam concentrados numa única cidade, numa única região. É legal que esteja espalhado, né? Seja multi-região. E também multi-inquilinos. Então imagine que vocês compraram um fundo imobiliário de galpões logísticos e tem lá, esse fundo tem 10 galpões logísticos e os 10 galpões são alugados por uma única empresa, uma companhia muito grande, uma companhia XPTO aí muito grande que alugou os 10 galpões. É um único inquilino só. Se essa empresa falir ou tiver qualquer problema, né, a chance dela estar devolvendo esses imóveis aí e deixar eles vagos é muito grande. Então, o imóvel, quando você investe em fundo de tijolos, que são alugados aí para empresas e tudo mais, é importante que ele não tenha vacância, né? Que ele esteja sempre ocupado, ok? Tem uma outra informação que a gente olha lá, vocês vão ver no site, enfim, dependendo do tipo do fundo, essa informação aparece ou não aparece, né? Então, fundos, por exemplo, fundos de locação, né? Fundos de locação, eles têm um contrato. Eles têm um contrato com o inquilino, né? O ideal é que esse contrato seja atípico. O que significa isso, para vocês entenderem? Tá? O contrato atípico é aquele em que o inquilino ele é obrigado a pagar o valor do aluguel por todo o contrato no caso da desistência. Então imagine que o inquilino alugou lá um imóvel, tá? E ele fez um aluguel por um período de 2 anos. Só que passou um ano, né? Passou um ano, uma metade do contrato, e ele fala, putz,
eu vou sair aqui do galpão, estou desistindo. Se o contrato dele é atípico, ele é obrigado a pagar o restante. Né? Ele alugou por 2 anos, ele tem que pagar os 2 anos mesmo ele saindo. Então isso é interessante para quem é cotista, porque né, garante que o aluguel vai entrar, que aquele dinheiro vai entrar. Então esse tipo de contrato é importante, ok? Bom, tem a gestão do fundo também. Todo fundo imobiliário tem uma gestora, né? Tem uma empresa que faz a gestão desse fundo. E aí tem dois tipos de gestão. Tem a gestão ativa e a passiva. Né? A ativa é aquela onde o gestor, né, a empresa que faz a gestão, ela tem autonomia. Né? Ela não precisa convocar uma assembleia, por exemplo, para estar tomando decisões. Já o passivo depende de uma assembleia. Né? Enfim, não tem tanta relevância isso, mas enfim, eu gosto de fundos que têm uma gestão ativa. Tá? Mas isso não impede, né? É um conjunto de informações, né, pessoal, que a gente analisa para tomar decisão, tá? Estou passando aqui para vocês os pontos que eu acho relevante, que eu julgo relevante, que eu utilizo nas minhas análises aqui, ok? A outra coisa é o prazo, né? Você está comprando um fundo imobiliário e se ele tiver lá um prazo determinado, com uma data para terminar aquela gestão daquele fundo, você tem que ficar atento para ver se não está para expirar, né? Então imagine você compra um fundo lá imobiliário que vai terminar daqui 2 meses. Não é um bom negócio. Então é importante que você procure fundos com duração, com prazo indeterminado, ok? A maioria deles, tá? Vocês vão observar quando vocês estiverem pesquisando lá, olhando, a maioria são indeterminado prazo, ok? E assim, bons fundos têm seu próprio site, tá, pessoal? Então, é legal a gente estar sempre buscando as informações no próprio site do fundo imobiliário. Lá eles publicam os comunicados para os cotistas, informações relevantes que a gente tem. É bom sempre estar acompanhando. Então, a mesma coisa, você passa a ser dono de um imóvel. Imagina, você investiu em vários imóveis aí na sua cidade e você não vai olhar, não vai cuidar, né? Você tem que cuidar, você tem que estar pelo menos sabendo o que está acontecendo, ok? Bom, aqui foi isso. Deixa eu só compartilhar agora uma outra tela com vocês. Então, vocês anotem aí, tá? Tem aqui o vídeo, vai ficar aqui disponibilizado no YouTube. Volta, anota tudo isso. São informações importantes para vocês fazerem a análise. Deixa eu voltar aqui e vou compartilhar com vocês a tela, tá, do Funds Explorer. Só um minutinho. Ok, tá todo mundo vendo aí, né? Eu vou. Bom, vocês estão vendo a tela, vocês estão me vendo aqui no cantinho. Eu vou sair aqui da tela para aparecer só a tela cheia com as informações, para não atrapalhar aqui a minha imagem, cortar alguma informação. Deixa eu só ajeitar isso aqui, pessoal. Só um minutinho. Ótimo. Bom, acho que está todo mundo aí conseguindo ver a tela do site do Funds Explorer que eu mencionei lá, ok? Então vamos lá, vamos navegar. Bom, gente, ó, www.fundsexplorer.com.br. Esse site é muito legal, muito bom. Ele é gratuito e ele é focado só em fundos imobiliários. Ele tem uma série de conteúdos relacionados a fundos imobiliários, tá? Para quem quiser explorar um pouquinho mais, ó, tem aqui uma coisa legal aqui, ó, nessa opção aqui, gratuito. Nessa opção gratuito, você vê que eles têm uma série de coisas aí que eles disponibilizam. Por exemplo, eles têm um e-book grátis, tá? Você pode cadastrar seu e-mail, eles vão te enviar um link para você baixar o e-book com informações sobre fundos imobiliários. Tem uma lista VIP que você pode cadastrar o e-mail também e receber gratuitamente análises, né, sobre fundos imobiliários, informações relevantes. Tem um grupo no Telegram que você pode participar e receber informações. Tem podcasts, enfim, né? Tem bastante coisa legal aqui. Mas o que eu realmente quero mostrar para vocês, tá? É isso aqui, ó. Você consegue, nessa lupa que tem aqui na parte de cima, aqui do lado do botão entrar, ó, tem uma lupinha aí, ó, que é onde você vai pesquisar. Quando você clica nessa lupa, tá? Ele abre aqui uma lacuna aqui de pesquisa.
uma janelinha aqui de pesquisa, você clica aqui, ó. Você pode digitar o código do fundo imobiliário que você quer analisar. Perceba que ele já traz uma lista, ó, uma lista com uma série de fundos imobiliários com código por ordem alfabética. Então você pode procurar por aqui se você não souber o código, né? E se você souber, você já digita e dá Enter. Então, percebam que assim, todo o código de fundo imobiliário, tá? O código é importante, tá, pessoal? Porque vocês vão digitar esse código na hora de comprar esse ativo lá no home broker, tá? Então, vocês têm que saber o código. E todo o código de fundo imobiliário, por padrão, ele termina com o número 11, tá? Ele termina com o número 11. Então, importante saber. Vamos pegar aqui, ó. Eu vou digitar um, que é o BTLG11, que é um que eu conheço, que é um fundo de galpões logísticos, tá ok? Então fica fácil a gente entender aqui e analisar. Deixa eu só ajeitar aqui. Ok, ok, só tomar uma água aqui que a gente continua. Então, pessoal, vamos lá. Estamos aqui no site, pesquisamos aqui um código de fundo, ele trouxe aqui, ó, veja que ele traz o código, traz a descrição aqui em cima. E o valor, ó, veja que esse fundo imobiliário ele está custando hoje a cota R$ 109,34, R$ 109,34, e ele está dizendo aqui que ele teve hoje, no pregão de hoje, uma variação positiva de 0,01%. Né? Mais abaixo aqui, na horizontal, você tem aqui algumas informações. Ó. Por exemplo, essa primeira informação é a liquidez diária. Né? Então, esse fundo ele teve 6.856 negociações. Isso é importante, tá, pessoal? Então, o fundo imobiliário ou a ação, é importante que ela tenha liquidez, que ela tenha bastante negociação. Quanto mais negociação ela tem, mais dinheiro gira e mais fácil e melhor é para você na hora de vender, né? Na hora de comprar, na hora de vender, a sua ordem é executada rapidamente, dentro do preço que você ofertou, enfim. Então, quanto mais liquidez tiver o ativo, melhor. Essa segunda informação aqui, ó, é o dividendo. É o quanto você vai receber mensalmente de rendimento. Lembra que eu falei que você vai ser sócio de um imóvel, que você passa a ter direito a uma parte do aluguel? Está aqui essa parte. Essa parte fica claro aqui para você. Então, antes de comprar, você consegue analisar. Né? Então, nesse caso, esse fundo aqui, ele está pagando hoje, né? Porque isso pode variar. Né? Por exemplo, por conta da crise, ele acabou caindo um pouquinho. Ele chegava a pagar, acho que um pouquinho mais, 60 centavos, dependia, né? Isso aqui pode oscilar, mas ele tem a gente vai ver aqui embaixo no gráfico depois, que ele tem uma média aí, né? Então, ele paga 50 centavos. Então, imagina que você comprou 100 cotas, tá? Tá R$ 109,34 cada cota. Você foi lá e gastou R$ 10.934 e adquiriu 100 cotas do BTLG11. Você vai ter o direito de receber 100 vezes 50 centavos todo mês. Ou seja, todo mês você vai receber R$ 50 na sua conta da corretora, livre de imposto de renda, ok? Isso é o mais bacana de fundo imobiliário, esse rendimento que ele te dá, pinga todo mês na sua conta. Legal. Próxima informação é aquele campo que eu mencionei lá no início, lembra que eu falei do dividend yield, tá? Que é legal que ele esteja entre 0,4 e 0,6. Esse aqui está entre 0,4, então tá legal. Aqui vamos pular algumas informações, nem tudo aqui é relevante. Aqui a última informação, essa última aqui da tela, ó, é a rentabilidade no mês. Por exemplo, esse caso aqui, no mês ele está tendo uma queda ainda de 1,14. Né? Então, ele é um ativo, ele oscila, né? Tem mês que ele fecha com queda, tem outro mês que ele fecha com alta, e assim como uma ação, ele vai oscilando. Né? O importante é que, a longo prazo, você tem uma rentabilidade maior que poupança, que CDB, que com certeza, né, nos fundos imobiliários você pode ter. Lembrando que, assim como as ações, são investimentos de risco. Né? Ele pode, imagina uma pessoa que comprou lá R$ 100.000 de fundo imobiliário antes da crise do corona, né? teve fundo imobiliário aí que caiu 50%. O que fazer, Aguinaldo? Bom, aí depende do seu estilo de investidor. Se você comprou a longo prazo, ok, ela oscilou, ela vai se recuperar, vai oscilar para cima e vai recuperar. Então, mercado de renda variável é isso. A gente tem que ter paciência, né? Tem que ter
a perspectiva de que isso vai valorizar, e na maioria das vezes é sempre mais vantajoso do que um investimento convencional, tá? E tocar para frente, tá? E o legal do fundo imobiliário, em comparação com uma ação, é que ele paga o dividendo mensal, né? Tem ações que pagam lá os dividendos, mas isso é a cada, né, 6 meses, um ano, enfim, né, depende da empresa. Mas no fundo imobiliário você recebe o dividendo mensalmente, ok? Vamos lá, vamos continuar? Então, o que mais que ele traz de informações do fundo? Então, lembre-se que você vem aqui para quê? Para analisar e entender o que é aquele fundo imobiliário. Você coloca o código, pesquisa e tem uma série de informações aqui. Então, vamos descendo aqui, ó. Aqui ele traz dentro do campo de descrição, ó, pode ver se consegue rolar aqui, ó. Olha quanta informação tem, pessoal. Então, você consegue entender o que é esse fundo. Ele descreve aqui o que é esse fundo em detalhes. Por exemplo, aqui ele fala, eu não vou ler tudo para vocês, mas só para vocês entenderem, ó, o BTLG é um fundo imobiliário de tijolo, né? Ou seja, os seus investimentos têm como base principal empreendimentos imobiliários físicos, tá? Fundos de tijolo têm o objetivo de comprar ou construir imóveis para alugar. Então, você entende qual que é o objetivo desse fundo. E se isso se identifica com você, legal, entendeu? Você tem que pesquisar. E aqui esse site te dá todas as ferramentas necessárias para que você possa pesquisar e entender todos os tipos de fundo imobiliário, todos os fundos que estão listados na Bolsa de Valores, ok? Aqui ele vai falar uma série de coisas. Também, o importante, ele vai te dizer quem que é a empresa que administra. Nesse caso aqui desse fundo é a BTG, né? O Banco BTG Pactual é quem administra esse fundo. Ele diz também aqui na descrição quando que é pago o dividendo, né? Geralmente os fundos pagam os dividendos no 10º dia útil de cada mês, alguns pagam no 15º dia útil, aí depende de cada fundo, né? E aí vai, né? Mas existem mais informações aqui. Então a descrição é isso, tá? É só ler aí e entender. Tranquilo. É bem simples, bem claro de entender. Bom, aqui ó, tá carregando, ó. Carregando. Vamos ver se ele carrega aqui o gráfico, tá? Ó. Tem o gráfico das cotações do BTLG. Então ele mostra no gráfico o quanto que o valor da cota desse fundo está oscilando em um período, tá? Deixa ele carregar. Aqui, ó. Carregou, ó. Vamos colocar aqui, ó, 6 meses. Pronto, ó, carregou. Só um minutinho. Tudo aqui. Olha só, olha só. Olha só, a coluna da esquerda aqui, ó, a vertical, o eixo X, ele representa o valor da cota, né? E o eixo Y aqui, o X na verdade, o Y é o vertical, o X é o horizontal, né? E aqui na horizontal você vê, na linha horizontal, os períodos, tá? Então, ó, pode ver que aqui em março, onde foi a crise do coronavírus, olha a queda que deu. Olha a vala que fez aqui, olha, caiu de vez, né? Caiu muito forte. Mas você pode perceber que de março para cá, ó como que ele vem se recuperando bem esse fundo. Ó. E já está, agora aqui em julho, ó, aqui no final, ele já está perto do topo, né? Do último topo aqui. Então ele já está valendo, ele chegou a cair, ó, para menos de 80, quase menos de 80 reais. E já recuperou aqui para 109 reais. Né? Legal. Então você consegue fazer essas análises. Aqui também, ó, informações básicas, tá? Isso é importante. Aqui tem algumas informações daqueles itens que eu falei lá no início, tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, ó, vamos uma por uma aqui, tá? Então, razão social, CNPJ, data da constituição do fundo, aqui não tem essa informação, o público-alvo, investidores em geral, a quantidade de cotas que ele emitiu, né? Então ele tem 3.384.501 cotas emitidas, né, que são negociadas na Bolsa. Mandato de renda, patrimônio, ele tem 164 milhões aí, quase 165 milhões de patrimônio, segmento de logística, né? Que é um fundo de galpões logísticos, valor da cota inicial, e o prazo, lembra que eu falei do prazo? Olha aqui, ó, prazo, aqui no meio, ó, à direita, ó, prazo de duração indeterminado, ó. Lembra que eu falei que é legal a gente escolher os que tem prazo indeterminado? Aqui outra informação embaixo, aqui à esquerda, ó,
Tipo de gestão ativa, lembra que eu falei? Ó? Tipo de gestão ativa é aquela que a empresa que administra tem autonomia para tomar as decisões sem necessidade de assembleia. Legal. E aí segue, né? Então tem uma série de informações. Deixa eu seguir aqui até o que é mais relevante. Ó. Aqui tem o gráfico de dividendo, né, que é o valor que ele paga mensal. Aqui você consegue olhar nesse gráfico, ó, o quanto que ele vem pagando de dividendo ao longo do tempo, ao longo dos anos. Ó, aqui tem desde 2010. Pode ver que ele mantém uma média, né? E uma média aqui em torno de entre 50 e R$ 1, né, abaixo de R$ 1. Tem uma barra grande aqui, ó, em setembro de 2015, ó, que ele pagou R$ 4,65 de dividendo. Provavelmente foi a venda de algum imóvel, que é uma coisa legal, viu, pessoal? Então vocês são cotistas de um fundo imobiliário que tem, por exemplo, lá 10 galpões logísticos. E aí o fundo vendeu um galpão logístico e lucrou com isso. Parte desse lucro é pago através dos dividendos para vocês também. Ok? Isso é muito legal. Vamos seguir aqui. Aqui ele mostra uma simulação, né, do investimento em fundo imobiliário comparado com poupança. Tal, né? Olha aqui, ó, 550% de diferença do fundo imobiliário versus a poupança. E ainda tem gente que investe em poupança. É bem complicado, né? Olha, é muito mais vantajoso. Vamos lá. Aqui não é legal, não é relevante e tal. Ah, isso aqui, ó. Puxa vida, isso aqui é muito legal, pessoal. Lembra que eu falei que quando vocês forem investir em fundo de tijolo, né? For investir em fundo de tijolo, você tem que procurar os fundos que tenham multi-imóveis, tá? Olha esse aqui, ó. Esse aqui, ó, nesse círculo aqui, ele está dizendo que ele tem 7 ativos, ele tem 7 imóveis. Nesse caso aqui, são 7 galpões logísticos que esse fundo administra. E que legal também, ó, é multi-região, como eu falei lá, ó, procurem sempre quando comprar um fundo de tijolo, ele tem que ter mais de um ativo, né? Tem que ter vários ativos, quanto mais melhor, e tem que estar espalhado pelas regiões, não pode ser numa região só. Pode até ser, você pode até decidir comprar numa região só, não tem problema, né? Mas pelo menos tem que ter mais de um ativo. E esse aqui é bem legal, ó, ele tem galpões lá no Ceará, no Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. São Paulo é esse verde aqui, ó, que é onde tem mais galpões. Ah, aqui na esquerda, ó, que interessante, ó, clique para ver o mapa. Se você clicar aqui, ó, você consegue ver, tá? Você pode ir dando zoom aqui, ó, maisinho, zoom, e você consegue ampliar. Então aqui, ó, tá vendo um prédiozinho aqui no Ceará, ele tem um no Ceará. Aqui em Santa Catarina ele tem outro, né? E aí vai. E se você descer mais um pouquinho aqui, ó, você consegue enxergar quais são esses imóveis, quais são esses ativos e onde eles estão localizados e quem são os inquilinos. Olha que bacana. Tá? Lembra que eu falei de ser multi-inquilino? Imagina que fossem os 7 galpões aqui alugados para o inquilino só. Não é legal, né? Esse aqui é multi-inquilino, olha só. Então tem lá, nesse primeiro quadradinho aqui, ó, um galpão lá no Ceará, lá em Itaitinga, no Ceará, alugado para quem? Para BRF, ó. Para BRF, uma boa empresa. Tem um outro aqui que está alugado para Cerati, que é aqui em Vinhedo, em São Paulo. Tem um outro que está no Parque Novo Mundo, em São Paulo, alugado para o Imóvel Parque Novo Mundo. Tem um outro que está alugado para a empresa Itambé. E aqui embaixo, ó, tem uma barrinha que você corre ela do lado e você continua vendo. Ó. Dá para ver os 7, ó. Dá para ver todos os imóveis aqui, ó. Olha que bacana. Viu? Quanta informação tem nesse site para que vocês possam tomar a decisão na hora de comprar o fundo imobiliário? Outra coisa muito importante, viu, pessoal? Lembra que eu falei da vacância? Né? Então, são empreendimentos de tijolos que a gente está sócio desses empreendimentos e a gente quer que eles estejam alugados para que a gente tenha lá um bom dividendo todo mês. Então, aqui nesse site ele mostra também um gráfico que demonstra a vacância. Tá? Então, essa barrinha azul clara aqui demonstra a ocupação. Pode ver que nos últimos meses, dos últimos meses, tem sempre a barra azul aqui com 100%. Ó. Então está 100% ocupado os imóveis, isso é ótimo, né? Está tudo alugado. Então nossos imóveis estão todos alugados.
Essa barrinha azul escura aqui, ó, se você pegar aqui no início, em junho de 2019 e tal, tinha vacância. Por exemplo, em junho de 2019 tinha 24% de vacância. Então algum galpão tinha sido liberado lá por algum inquilino, né? E aí você consegue acompanhar tudo isso aqui. Então você, quando for contratar um fundo, for comprar um fundo imobiliário, olha isso. Porque se ele tiver muita vacância, se ele tiver sempre um índice de vacância, significa que tem muito entra e sai de inquilino e tal. Isso pode influenciar no dividendo, né? No dividendo, no preço da cota, enfim. Né? Tem que analisar tudo isso. Quanto menos vacância, melhor. E é isso, acho que aqui também, ó, aqui tem comunicados do fundo, né? Então aqui você vai conseguir pegar os comunicados oficiais do fundo, os avisos e tudo mais. Isso é legal também pegar lá no site oficial, tá? Né? Então, quando você lê ali sobre o fundo, tem lá, né, em algum lugar aqui, a informação do site desse fundo imobiliário. Então você vai no próprio site do fundo e pega as informações lá, mas aqui também, aqui eles colocam informações oficiais, só clicar aqui nesse olhinho da direita aqui que você consegue acessar o documento, baixar e ler, ok? Então é isso, pessoal. Olha que legal esse site, olha quanta informação que ele tem para ajudar a gente a analisar e escolher os fundos que a gente quer comprar, ok? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui para a imagem inicial. Só um minutinho. Legal, apareci de novo aqui. Bacana. Então é isso, gostaram, pessoal? O objetivo era mostrar para vocês, né, como é que eu faço para estar analisando as informações, escolher os fundos imobiliários, viu quanta informação bacana, relevante que tem lá nesse site. Anotem aí, façam uso dele. Então, agora você já sabe como é que faz para analisar e para comprar um fundo imobiliário, tá? Pega o código do fundo que você escolheu, vai lá na sua corretora, acessa o Home Broker, cadastra lá a ordem para esse código, né, vê lá a cotação, faz a sua oferta e investe em fundo imobiliário. Então você já sabe o caminho para investir em fundo imobiliário, ok? Por hoje é só, espero ter ajudado vocês aí. Um grande abraço. Até mais.